Capítulo 14. O grande aprendizado. Cada um de nós procurou cumprir nossas tarefas conforme combinado com o mestre. Recebendo toda a assistência dos irmãos trabalhadores, fui me envolvendo com aquelas que haviam sido confiadas a mim pelo mestre Pedro. Empenhei-me em zelar pela segurança espiritual de Raquel e recorri ao socorro dos mestres que me auxiliaram prontamente quando necessitei de orientações nos procedimentos de alguns trabalhos a serem executados. Fui agraciado com muitos cursos que elevaram minhas forças e a estima pessoal. Acompanhando os passos da minha família encarnada, recuperei o meu equilíbrio emocional e aprendi a não me envolver nem interferir na missão dos meus entes amados. Foi uma grande felicidade alcançar essa graça de Deus, o equilíbrio das emoções e desenvolvendo as minhas tarefas com segurança e serenidade. Não posso negar que me sentia incompleto sem a presença do mestre Pedro, mas continuei confiante em Deus, esperando por notícias dele. De vez em quando, nosso mentor-chefe nos agraciava com uma reunião fraternal, na qual muitos amigos vindos de várias colônias espirituais se encontravam para ministrar palestras amistosas e troca de informações sobre nosso trabalho do dia a dia. Em uma dessas palestras, informaram-nos de que iríamos receber a nobre visita de um espírito altamente evoluído e conhecedor dos planos espirituais. A alegria tomou conta de nossa colônia. Uma visita tão importante como aquela só poderia causar mesmo expectativa. Um dos amigos presentes fez um comentário e nós paramos para refletir sobre suas palavras. Quando estamos encarnados, realmente somos cegos e tolos. Esse Senhor fica muito mais próximo de nós quando estamos na Terra. Os encarnados têm a ilusão de que após o desencarne vão se juntar aos anjos, santos e nobres espíritos, tal como esse grande mestre. E, no entanto, do lado de cá, descobrimos que é muito mais difícil receber sua visita. Quando deixamos o mundo carnal, voltamos para o mundo espiritual e passamos a viver onde e com quem merecemos estar. Afinal, somos espíritos também. Acredito que cada um tenha feito uma breve reflexão sobre como tudo aquilo era verdadeiro. Os espíritos voluntários e autorizados a auxiliar os encarnados passam tão perto de nós na Terra, vivem tão próximos das pessoas, mas passam despercebidos pela maioria dos encarnados. Aguardávamos ansiosos. No íntimo, cada um desejava saber notícia de algum ente querido, pois ele era o viajante entre a luz e as trevas. Esse Senhor, conhecido como Mensageiro da Luz, é um guardião que penetra nos trechos escuros e iluminados. Ele é respeitado pelo seu trabalho constante e incansável. Trabalha ligado a todas as legiões. É temido nas trevas e respeitado na luz. O seu campo de energia espiritual é uma verdadeira prisão para os trevosos, pois sua energia espiritual domina, prende e arrasta os seus prisioneiros sempre em direção à luz. Uma de suas características pessoais é a bondade. Ele trata todos os irmãos que estão sob sua coordenação com carinho e respeito. Não usa emoção em seus trabalhos, mas não comete injustiças, pois a razão é sempre aplicada. Era uma sexta-feira fria e chuvosa na terra. Já estávamos trabalhando na casa onde o meu filho realizava trabalhos espirituais. Como já abordado anteriormente, os espíritos são os primeiros a começar o trabalho e só saem quando terminam todas as tarefas. Vi meu filho entrando cabisbaixo. Parecia triste e desanimado. Aguardava a abertura dos trabalhos.
Notei que estava acompanhado de um irmão sofredor que foi até ali pedir socorro. Ajudei o irmão doente e desencarnado que estava mentalmente ligado a ele. Senti que Jonas respirou fundo e animou-se. Ouvi quando ele comentou baixinho com outro irmão. Eu estou suando frio hoje. Estou aqui sem saber com quem irei trabalhar. Não tenho a menor ideia de quem poderá vir. Sempre trabalhei com o irmão Pedro. O amigo então lhe respondeu: tenha fé em Deus, firme o pensamento nele. Um pai, quando precisa afastar-se para resolver coisas importantes, e é sempre pelo nosso bem que eles fazem isso, antes de se afastar para cumprir determinadas missões, toma providências antes de partir. Com certeza, ele já preparou alguém para substituí-lo nessa tarefa. Fique calmo e receba quem vier com muito amor. Meus olhos encheram-se de lágrimas. Eu nunca tinha pensado naquela hipótese. Às vezes, essas questões são nossas e não deles. Os nossos mentores nos instruem para sempre prestar atenção aos ensinamentos de muitos espíritos encarnados evoluídos que trabalham nas casas espíritas, pois eles têm muitas coisas bonitas para nos ensinar. Ali eu estava tendo uma prova disso. Que belo exemplo! Senti muito carinho por aquele filho. Tive vontade de abraçá-lo. Quantas vezes ficamos emocionados ou entristecidos quando vemos alguém ajudando ou maltratando nossos entes amados? Aquele irmão encarnado ajudava meu filho, dava-lhe forças e o incentivava a ter fé. O meu filho respirou fundo e disse: muito obrigado por suas palavras. Você está certo. Se estou aqui preparado, cheio de fé e amor em Deus, não devo temer quem vier, pois virá com a permissão do Mestre. É isso mesmo, Jonas. É assim que se fala. Vamos entrar em sintonia com nossos mentores espirituais com muito amor. Vamos trabalhar com fé, falou alegremente o jovem. Agradeci a Deus e reconheci que estava diante de um ser encarnado muito evoluído. Os mentores foram incorporando em seus médiuns. Eu colaborava com todos os trabalhadores, mas observava meu filho, que havia sido chamado pelo mentor da casa. Vou tentar explicar como vi o mentor-chefe da casa ligando o médium ao novo mentor. Ele se aproximou de Jonas e uma nuvem luminosa foi cobrindo-o da cabeça aos pés. O corpo de Jonas estava envolvido nessa luz. Vi descendo uma bola luminosa que, ao tocar no alto da cabeça dele, com a rapidez de um relâmpago, transformou-se no corpo espiritual do mentor que se ajustou mentalmente a ele. Eu via dois corpos e um só pensamento. Como espírito, fiquei encantado. Nunca havia visto isso antes. Manoel, vendo a minha surpresa, falou baixinho ao meu ouvido. Nem sempre o médium capta todas as informações dos mestres. Muitas vezes, um médium totalmente incorporado, mas consciente, atrapalha o trabalho dos mentores se não for treinado para tal tarefa. Outras vezes, um médium indisciplinado que não respeita as necessidades básicas para uma incorporação saudável bloqueia a entrada da ligação espiritual. Nesse caso, o mentor fica ao lado do médium e este nem sempre entende ou compreende as suas palavras. Por isso, acaba escrevendo ou falando tolices. Mas esse não é o caso de Jonas. O mentor-chefe da casa retirou a mão de cima daquela luz. Ele se virou e eu fiquei pasmo, pois vi um cavalheiro jovem, com olhar altivo e decidido, que cumprimentava e abençoava a todos em nome de Deus. Ele falava algo em particular para cada um. Chegando a minha vez, ele apertou minha mão dizendo: foi uma pena nós nos desencontrarmos por pouco.
Quando você saiu da cabana com Pedro, eu cheguei em seguida. Sei que era o seu companheiro de jornada, pois Pedro me falou muito a seu respeito. Fico feliz em encontrá-lo nesta casa. Conte comigo para qualquer ajuda que se fizer necessária. Mal pude conter as lágrimas de emoção. Agradeci a ele por estar ali nos amparando. Então esse mentor era amigo do mestre Pedro. Será que ele sabia do afastamento do mestre? Terminando os trabalhos, ele se despediu do nosso grupo e seguiu em companhia de outros mestres. Eu fiquei parado observando aquele cavalheiro elegante e educado. Ele me fez lembrar o mestre Pedro. Domingo era o dia da nossa, digamos assim, folga. Nós nos preparamos para o encontro com o ilustre Senhor. Um dos companheiros de missão dizia já ter participado de uma palestra com ele e que tinha sido muito proveitosa. Eu estava ansioso para conhecê-lo pessoalmente, pois em todas as colônias espirituais por onde passei, ouvi falar muito a respeito dele. Fomos para o auditório. Sentei-me bem próximo do palco onde ele iria ministrar a sua palestra. Logo abriram as cortinas, que não são feitas de tecidos, mas de uma película luminosa. O nosso mentor entrou acompanhado de outros mentores. Vi entre eles aquele novo mestre que incorporou em meu filho. Fiquei muito feliz e pude concluir que ele era um ser luminoso muito importante, pois estava entre os mestres. Qual não foi a minha surpresa quando o mentor o apresentou dizendo-nos: eis o nosso ilustre irmão que nos honra neste dia com sua visita e sua palestra. Ele olhava na direção de todos, olhava dentro dos olhos de cada um. Estávamos de pé e ele sugeriu que nos sentássemos. Em cerca de 2 horas de palestra, ele nos deu muitas informações importantes sobre o que estava acontecendo na Terra e em muitas colônias espirituais. Por fim, frisou bem: nem todos os espíritos encarnados têm consciência dos transtornos que causam quando desencarnam, justamente porque nunca se acreditam como espíritos. A nossa equipe que coordena as pesquisas humanas está inquieta com o futuro da humanidade, pois, à medida que a população cresce, o homem desenvolve projetos trevosos que comprometem a futura geração. Entre armas, venenos e outras tantas coisas nefastas, infiltradas nesse redemoinho humano, está se desenvolvendo a tecnologia de transformar a natureza em drogas. Está cada vez mais complicado patrulhar a crosta terrestre, pois os exércitos de fugitivos e desordeiros do baixo astral aumentam a cada dia. Se o mundo carnal está ampliando suas cidades para atender a toda a demanda humana, o mundo espiritual também precisa urgentemente reforçar suas equipes, requisitando e treinando novos mestres para assumir cargos dentro das novas legiões. E vocês, meus irmãos, que são nossos colaboradores, devem se conscientizar cada vez mais da necessidade de realizar muitas tarefas, que hoje ocupam o tempo dos mentores mais experientes na área da saúde e da educação espiritual, para dar a contribuição de vocês fazendo o trabalho deles. Muitas tarefas que hoje desenvolvemos na Terra deverão ser assumidas por vocês. Por isso, estudem e abracem essa causa que é de todos nós. Assim, ele foi elucidando cada um dos seus projetos, e quando terminou de apresentar o seu trabalho, uma forte energia tomou conta de cada um de nós. Creio que se naquele momento nosso mentor-chefe perguntasse quem deseja seguir com ele, todos teriam levantado a mão, inclusive eu. Ele sabia se expressar, colocava os problemas e apontava as soluções com muita clareza. Ouvindo suas palavras, senti muita falta do mestre Pedro.
Estávamos envolvidos pelo seu carisma. Após uma pausa, ele colocou-se à nossa disposição, dizendo: estou à disposição de vocês. Fiquem à vontade. Se puder ajudá-los, farei com prazer. Mas, se eu não tiver a resposta, comprometo-me a me informar e enviá-la a vocês através do mentor-chefe desta colônia, pois é necessário ajudarmos uns aos outros. Eu tenho por costume nunca ser o primeiro a fazer perguntas, pois fico intimidado. Conforme os outros vão perguntando, eu vou me sentindo mais à vontade, mais seguro. Fiquei ouvindo as perguntas feitas por alguns irmãos. Uns queriam saber dos pais, outros dos filhos e amigos, irmãos, esposas, etc. Com as informações fornecidas pelos irmãos, ele consultava um pequeno aparelho em seu pulso, como um relógio. Alguns companheiros choraram emocionados por receber notícias dos parentes. Muitos estavam em colônias bem próximas de nós. Para outros companheiros, a pesquisa não deu resposta. Ele foi claro dizendo: aqueles que não constam desta lista estão encarnados. Vocês poderão obter informações através do órgão que cuida dos processos reencarnatórios. Assim, quando chegou a minha vez de perguntar, fiquei encabulado, pois tudo o que eu queria saber era do mestre Pedro. Pensei comigo mesmo: se eu for repreendido, pedirei desculpas, mas preciso arriscar. Senhor, não sei se tenho esse direito, mas a pessoa de quem eu gostaria de obter notícias é um mestre muito querido. É o mestre Pedro, o amigo que dividiu comigo momentos valiosos. Parei de falar e podia ouvir o bater do meu próprio coração. Minhas mãos suavam, o meu rosto ardia, as lágrimas caíam dos meus olhos, tamanha era a minha ansiedade. O mestre, calmo e tranquilo, olhou fundo dentro dos meus olhos e respondeu: Senhor José, quantas e quantas vezes buscamos por uma resposta olhando para uma estrela no céu e não prestamos atenção em um vagalume que nos rodeia. A missão do nosso amigo requer cautela, paciência, habilidade e competência. Conhecendo-o como nós o conhecemos, você não acredita que ele retornará com todo o rebanho e não somente com a ovelha principal? Sim, Senhor, eu tenho certeza, respondi, secando as lágrimas. Nesse caso, meu irmão, vamos aguardar com calma os bons resultados da nobre empreitada da qual o mestre Pedro se encarregou. Em casos assim, nós não temos acesso para entrar no mérito de trabalho dos nossos irmãos envolvidos com essas missões. Porém, para deixá-lo mais tranquilo, devo assegurar a você que não houve pedido de socorro por parte dele. Então creio que tudo está sob o controle de Deus. E se estamos sob o olhar de Deus, meu irmão, o que devemos temer? Aguarde seu amigo fazendo o máximo possível para realizar bem as tarefas assumidas com ele. Coloque alegria no seu coração, viva cada dia, cada instante de sua vida, acreditando em um amanhã muito melhor para todos nós. Desenvolva suas tarefas com entusiasmo, amplie seus conhecimentos, crie oportunidades para você e para os outros. Seja otimista e, ao mesmo tempo, cauteloso em suas emoções. Agradeci ao mestre, mas confesso que fiquei um tanto frustrado. Ele foi gentil e bondoso comigo. No entanto, o que eu queria mesmo era ouvir falar do meu amigo e mestre. Eu ainda estava longe de compreender aquelas doses de sabedoria que esses mentores carregam dentro de si.